Declaro aberta a sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário, vereador Matheus Henrique Paiva, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 36ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Às 19 horas do dia 6 de outubro de 2025, havendo número regimental, a presidência declara aberta a 35ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa. Comparecem todos os vereadores. O vereador Matheus Henrique Paiva, primeiro secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que após discussão foi aprovada sem ressalvas. Na sequência, passou-se à tribuna livre, não havendo inscritos. Em continuidade, deu-se início ao tema livre, ocasião em que se fizeram uso da palavra o vereador Juliano Remígio Alves, que tratou de agradecimentos, prestação de contas e reclamações. E o vereador Juan Bressani, que abordou o tema Programa Municipal de Doação de Materiais Ortopédicos e de Apoio à Saúde. No expediente do Executivo, foram apresentados os substitutivos número 01 ao projeto de lei número 36 e número 39 de 2025, bem como foi realizada a leitura dos ofícios números 574, 578, 580, 581 e 585, todos de iniciativa do Poder Executivo Municipal. No expediente dos vereadores, constaram os requerimentos números 350, 351, 355 e 356 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Números 359 e 361, de iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves. Número 360 de 2025, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. Números 362 e 363 de 2025, de iniciativa do vereador Joel Martins. Números 364 de 2025, de iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva. E número 365 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Foram ainda apresentadas as indicações números 329 de 2025, de iniciativa do vereador Matheus Henrique Paiva, número 330 a 332 de 2025, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos, número 333 de 2025, de iniciativa do vereador Juliano Remígio Alves, número 334 de 2025, de iniciativa do vereador Joel Martins, e números 335 a 337 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. Constou também a moção número 15 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva, alusiva ao Dia dos Garis do município de Paraguaçu. No expediente de terceiros, não houve matérias a serem apresentadas. Na ordem do dia, foi apreciado o requerimento de urgência especial número 370, 2025, de iniciativa dos vereadores Kleber Vigato, Gilson Donizete dos Santos e Juan Bressani. Em seguida, foi submetido à votação em turno único o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 39 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera valores de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício de 2025, às organizações da sociedade civil, que especifica e dá outras providências. Realizada a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Finanças e Orçamento em redação final, pelo vereador Juan Bressani, a matéria foi colocada em discussão e posteriormente submetida à votação nominal.
Sendo aprovada nos termos do artigo 253 do Regimento Interno, concluída a pauta, o presidente abriu espaço para as considerações finais. Não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a sessão e convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 13 de outubro de 2025, às 19 horas. As discussões na íntegra dessa sessão encontram-se em forma gravada, à disposição de todos na secretaria desta Casa. Lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros que compõem a mesa diretora. A ata encontra-se em discussão. Ata aprovada sem ressalvas. Passamos para a tribuna livre, não temos inscritos na tribuna livre. Passamos ao tema livre, nós temos 2 vereadores inscritos. Vereador Gilson Donizete dos Santos, com o tema Comissão de Saúde. O vereador tem 10 minutos para usar o espaço. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha nas redes sociais. Vamos iniciar nossa reunião. Hoje eu optei em fazer de uma forma mais didática aqui, escrita, para não perder os pontos. Como a gente sabe, desde o início do ano, a gente assumiu a Comissão de Saúde e eu havia falado que a gente ia fazer uma Comissão de Saúde, pelo menos, no mínimo, um pouco mais ágil, né, em trabalhos. E a gente tem recebido, né, demandas aí de população que a gente tem respondido. A gente recebeu aí umas demandas recentemente, foram encaminhadas para o secretários respectivos fez o encaminhamento para a gente da resposta. Nós procuramos a pessoa depois, a pessoa não quis vir fazer a reunião, tal, mas recebeu que foi tomada providência. Então, a gente recebe diversas coisas. Por exemplo, hoje, uma pessoa me procurou falando que um SF está sem um obstetra. Né? Aí, realmente, ele está sem obstetra. Mas ele não está sem obstetra porque a prefeitura não quer contratar o obstetra. Porque não tem. Está, né? Aberto o cadastro para se fazer a contratação, só que não tem. E os 2 que a gente tem, por exemplo, que está na cidade, já estão sobrecarregados. Eles não conseguem fazer a demanda de atendimento, porque é muito. Então, assim, o que a gente fez? Estava conversando com o secretário de saúde hoje, então tem todo uma consulta clínica, consulta de enfermagem, e aí a gestante, se ela tiver o critério de risco, alguma coisa, ela é encaminhada. Não está ficando sem assistência. Mas, assim, às vezes, quando escuta falar, porque não tem obstetra naquele SF, dá uma impressão que a prefeitura não quer contratar, mas não é. Na realidade, não tem o profissional. É a mesma coisa que acontece com os ECF, por exemplo, que sai muito médico. Até que agora, graças a Deus, os médicos deram uma fixada. Mas é porque são médicos recém-formados, eles chegam, passam numa prova de residência e vai embora. Né? Vai estudar aí mais 3 anos para se formar, né, em alguma outra área. Pediatra, ortopedia, e abandona os plantões e as unidades de saúde. Uma outra demanda que chegou para a comissão esses dias porque a policlínica só tinha dipirona. Fomos lá até a policlínica saber se tinha só dipirona. Não, na policlínica não tem só dipirona. Né? O que acontece? Existe uma demanda de medicamentos que o Sistema Único de Saúde ele não oferece naquela miligrama que o médico prescreve. O caso foi até o clonazepam. O clonazepam tem, acho que é meio miligrama, 1 miligrama e 2 miligramas. O que é padrão para o Sistema Único de Saúde é o 2 miligramas. Aí, quando o médico prescreve na receitinha lá meio miligrama, a farmácia não vai poder entregar, porque está com a dose diferente. Né? Então, tem que ter eu acho que, agora eu vou entrar na parte da questão da comunicação, tem que ter essa comunicação mais ampla, né, com o pessoal, ter mais contato, né, fazer mais reuniões, igual a gente fez aquela vez com o Anderson. Né, a gente tentou fazer uma reunião próxima agora, mas não deu muito certo. E o nosso papel, né, o nosso papel da comissão vai muito além de discutir os projetos que tem na casa. Nós atuamos na fiscalização, que é isso, quando chega para a gente fica sabendo, a gente já procura direto saber o que está acontecendo.
O Júlio estava comigo na questão da sonda vesical de alívio. Fomos lá e perguntavam por que só está com a 10, não tem a 12. Não, está chegando hoje. Foram lá buscar, então estava resolvido. Então, cabe essa fiscalização do serviço, né, no diálogo com as secretarias municipais, tanto de saúde, educação, meio ambiente. Acabei de mandar para o executivo a mensagem do pessoal lá da colina preocupado com o eucalipto. Está ventando, né? Eles estão preocupados. A gente recebe a demanda e ela é encaminhada. No diálogo, né, com as secretarias, na escuta das demandas da população e na busca constante por soluções. A população ela precisa saber que esta casa tem comissões fixas, né? Nós estamos em 3 comissões. Saúde, tem a da justiça, da infraestrutura, do urbanismo, né? Então, a demanda, a população precisa saber, a população tem que saber usar essas comissões, porque essas comissões têm esse poder de estar procurando saber para as pessoas as coisas. E, lógico, né, que a saúde pública é um direito de todos e um dever do Estado. E como nós somos representando essa casa, nós temos que nos dedicar com seriedade, compromisso e acompanhar de perto o que está sendo feito no nosso município, tanto com dinheiro público, né, quanto as ações. Me falaram que uma pessoa foi meia-noite para poder pegar uma... vou usar o termo pegar uma ficha, né, que é, entre aspas, até um termo meio estranho, mas que o pessoal usa. É inadmissível uma pessoa ir hoje, em datas atuais, que a gente está, pegar uma ficha meia-noite. Então, o que acontece? Vai ter uma próxima reunião, acho que de 28, com o pessoal, que a gente vai saber, de novo, se existe essa demanda. Que médico é esse que tem que ir pegar a ficha meia-noite? Porque senão você vai ficar da meia-noite às 7 em pé, na porta num posto, esperando. Então, às vezes, não condiz. Então, por isso que a gente tem que ouvir os dois lados. Né? Olha, não condiz isso, não tem necessidade, isso é cultural. Né? Então, não tem o porquê a pessoa ir lá meia-noite. Ou está tendo porquê, então vamos ter que estudar um jeito da pessoa não ir. Né? Se tiver tendo que ir, aí não. Retrocesso a gente não pode deixar acontecer. Né? Tem que deixar ele fluir com melhorias. Né? Que eu acredito que isso aí da meia-noite, essa pessoa ela meio um pouquinho que forçou, porque ficar 7 horas em pé é meio complicado. Né? E, né, então, a Comissão de Saúde, que tem o papel de analisar os projetos, propor melhorias, quando necessário, e cobrar providências. Nós temos alguns artigos que eu até separei da Comissão de Saúde aqui, que é muito importante, por exemplo, realizar audiências públicas. As comissões, às vezes, a gente deixa passar isso em branco, às vezes a gente acaba passando algum projeto, alguma coisa que é muito importante, e a gente não faz. Né? Convocar secretários municipais ou diretores e ou os responsáveis pela administração direta ou indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições no exercício das funções fiscalizadoras da Câmara. Convocar. Nós, na Câmara, nós até hoje, eu acho que nenhum vereador, pelo que eu estava vendo, tem um ofício de convocar. A gente convida. Né? A gente convida, a gente faz o convite. Né? Sempre convite de cortesia. E, recentemente, eu recebi uma meio negativa desse convite de participação de uma reunião para toda uma equipe. Aí, então, eu falei, não, mas então, a partir de agora, a gente não vai convidar mais, então a gente vai convocar. Então, se a gente está sendo cortês, não está tendo jeito, então a gente vai em parte, né, da convocação. Fiscalizar, inclusive, efetuando diligências, vistorias e levantamento em locos. Os atos da administração direta e indireta. Tá? Temos que entender que esse direto é o que a gente está lá do prefeito, o executivo, o secretário, e indireta outras, né, tem o pessoal, outras administrações contratadas, né, nos termos da legislação pertinente. Requisitar dos responsáveis a exibição de documentos e prestação de esclarecimento, se necessário. Então, nós, enquanto vereadores, a gente tem que passar a fazer o uso das comissões desta forma e a população tem que ter o conhecimento que existe essas comissões.
né? Então, assim, a gente tem com uma divulgação pequena ainda, né? Até ver depois com o pessoal do marketing, para a gente fazer uma maior divulgação, né? Que o presidente da Comissão de Finanças, Saúde e de Urbanismo, para o pessoal saber que tem. Porque essa demanda pode chegar até a população, até os vereadores, para que o vereador possa procurar uma resposta com os seus respectivos secretários ou coordenadores que seja, né? Independente de ser administração direta ou indireta. Então, era isso, era só para colocar mais a população a par que existe esses artigos aí dentro da lei orgânica nossa aqui da Câmara. Então, a gente pode fazer e a população deve usar e deve cobrar. Tá? Boa noite e muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilson. Temos agora um segundo inscrito, o vereador Luiz Antônio Correia, com o tema prestação de contas e informações sobre o mutirão de cadastramento para descontos na energia elétrica. O vereador também tem 10 minutos para o uso da palavra. Fica à vontade, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Demais vereadores. Boa noite a todos das redes sociais que nos assistem nesse momento. É muito pertinente o tema livre do vereador sobre saúde. E eu também venho fazer a prestação de conta do mês de agosto e setembro do trabalho realizado, né, nesses 2 meses. E falar da importância das parcerias com os deputados, com nossos parceiros, né? A gente sempre adquire parceria. A gente está vendo aí quando se une, como o resultado vem, né? A gente está vendo os vereadores unidos aí com seus deputados e os resultados chegando para a nossa cidade. Isso é muito importante. A gente tem que ter essas parcerias para que a população se desfrute dos benefícios. Eu estou aqui com os dados do mês de agosto e setembro, através das parcerias com o nosso deputado. No dia 23 de agosto, teve 7 cirurgias de catarata no Monte Belo, no mutirão, onde a assessoria do deputado sempre oferece vagas, e a gente está sempre levando pessoas para que realizem essas cirurgias. Também no dia 14 de setembro, a gente teve mais 7 cirurgias lá no Monte Belo. 5 avaliação vascular no Hospital Gimirim, a qual eu deixo aqui meu agradecimento a todos os responsáveis, o diretor. Já tivemos uma cirurgia agora no dia 3, né? Dia 6 foi realizada uma cirurgia vascular. E no dia 7 de setembro, né, tivemos mais 6 cirurgias. Então, já nesses 9 meses, vai para 10 meses de mandato, já são mais de 100 cirurgias realizadas, sendo catarata, vasculares, ortopédicas. Então, a importância dessas parcerias é muito importante. Também, né, quero adiantar aqui, agora no dia 26, temos mais 7 cirurgias de catarata já agendadas. No dia 28 tem mais uma cirurgia, a qual eu agradeço ao Matheus, né, quando me procurou, né, Matheus, aquele paciente que nos procurou. Já está agendada a cirurgia para o dia 28, e ele agradeceu muito o contato, e eu acho que é assim mesmo, né, procurou e você foi muito pronto, e a gente resolveu o problema dele. Né, e ele estava necessitando dessa cirurgia. Não podia mais esperar, até porque ele é caminhoneiro e precisa realizar, precisa estar bem para renovar a sua carteira. Então, quero te agradecer por ter entrado em contato comigo. Não entrei em contato com ele no mesmo dia, mas no outro dia a gente se encontrou e deu tudo certo. Foi realizada, vai ser realizada dia 28, se Deus quiser, em Mariado. No dia 3 também, nós tivemos uma reunião muito importante no Hospital Alzir Velano, onde ele estava tendo algumas dificuldades para receber pacientes de outras cidades devido à falta de repasse. E o IMEDIM fez lá um repasse de R$2 milhões para exames, sendo 1.000 para o Hospital Alzir Velano e mais R$1 milhão para a região. Então, eu acredito que já melhorou bem a situação e fez a entrega de mais de 100 camas, hospitalar, arco cirúrgico, foco voltaico, né? Foco. Como chama? Eu esqueci até o nome da. Isso, para cirurgias. Então, quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite de estar lá e estar podendo
conhecer os doutores lá, os manda-chuvas, né? Pessoas muito educadas, nos recebeu muito bem lá. E quem ganha com isso é a população. Quando se tem parceria, quem ganha é a população. Sobre o mutirão de redução da conta energia, em Eloy Mendes, um vereador lá, em parceria com o rapaz lá, fez esse mutirão, foi cadastrado mais de 500 famílias, e deu resultado. A gente está estudando essa possibilidade, está trazendo para a nossa cidade também esse cadastramento, que é para que as pessoas possam ter os descontos que elas já têm por direito. Então, eu achei muito importante, a gente está fazendo um estudo para ver se a gente consegue já fazer também esse trabalho aqui em Paraguaçu. Também queria deixar aqui meu agradecimento ao secretário Jorginho, né, que atendeu várias demandas, e o bom do Jorginho é que a gente fala com ele e tem o retorno. Porque quando você fala, você pede uma coisa que a pessoa te pede e não tem o retorno, você não sabe o que falar, é muito, muito chato. Então, eu acho que todos os secretários têm por obrigação, quando o vereador pedir a informação, dar a informação para que fique bom para ele e para todo mundo. E não gera desgaste. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a ele por ter nos atendido. E ainda coloquei, quando se tem diálogo, se colhe resultado, e quem ganha é a população. Então, é muito importante que a gente preste as nossas contas. Foi para isso que nós fomos eleitos e estamos sentados nessa cadeira aqui. Fazer a prestação das nossas contas, do nosso trabalho que a gente vem fazendo. Quero deixar aqui meu agradecimento em especial, então, a ele. Então é isso, deixar aqui a prestação de conta. E sobre a área de saúde, já foi falado muito bem pelo Gilson, a gente recebe cobrança, e fica aqui a palavra do presidente, que se tivesse uma máquina de fazer dinheiro para a saúde, ainda não daria, ia faltar. E o quanto é importante. Agora, na segunda-feira, que a gente se deparou com um desses, as pessoas às vezes têm plano de saúde e as prestadoras de serviço dificultam o máximo para que até o paciente desistir. E eu quero agradecer muito aqui o doutor Tiago, né, que foi, como muita gente já disse, um achado e um presente que nós ganhamos, que vem tirando a dor de muita gente. A gente estava com uma senhora lá, com um plano de saúde e o plano dificultando. O doutor Tiago abraçou a causa e, graças a Deus, acho que hoje ou amanhã ela sai da dor. Então, essas parcerias é muito importante. É isso, quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos parceiros. É isso, senhor presidente, que eu queria deixar aqui para a nossa população. Obrigado, vereador Luizinho. Passamos agora para o expediente do Executivo. Leitura do projeto de lei complementar número 6 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à consideração desta Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei complementar que cria o cargo em comissão de chefe da Guarda Civil Municipal, a ser inserido no quadro de chefia da Lei Complementar número 61 de 2025, conforme alterações posteriores. O cargo ora proposto tem por finalidade assegurar a coordenação, supervisão e direção das atividades da Guarda Civil Municipal, garantindo que o novo órgão atue de forma organizada, eficiente e em conformidade com as diretrizes legais e operacionais estabelecidas pela administração. As atribuições do chefe da guarda incluem o planejamento de operações e rondas, a formação e capacitação dos guardas, o cumprimento do Código de Conduta e do Regulamento Interno, bem como a articulação institucional com os órgãos de segurança pública, estaduais e federais. Trata-se, portanto, de medida necessária para garantir a efetividade e o bom funcionamento da estrutura hierárquica da Guarda Municipal, reforçando o compromisso dessa gestão com a segurança pública preventiva e integrada.
Pelas razões expostas, solicito a aprovação do presente projeto de lei complementar, convicto de que contribuirá significativamente para a implantação plena e responsável da Guarda Civil Municipal de Paraguaçu. Paraguaçu, 9 de outubro de 2025. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei complementar número 7 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho à elevada apreciação de Vossas Excelências o projeto de lei complementar que cria, no quadro de provimento efetivo do município de Paraguaçu, 10 cargos de Guarda Civil Municipal, integrando o grupo de nível médio de escolaridade, NM, da Lei Complementar número 62 de 2025 e alterações posteriores. A criação dos cargos é consequência direta da instituição da Guarda Civil Municipal, que necessitará do corpo funcional próprio, selecionado por concurso público, conforme determina a legislação vigente. Os cargos de Guarda Civil Municipal terão como atribuições a proteção de bens, serviços e instalações do município, o apoio à defesa civil e a colaboração com os órgãos de segurança pública e a atuação preventiva junto à comunidade, observando os princípios da legalidade, eficiência e respeito aos direitos humanos. O número de vagas foi definido de forma responsável, em observância ao limite previsto no artigo 7º da Lei Federal número 13.022 de 2014, que estabelece como teto 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes. A proposta encontra amparo na política municipal de valorização do serviço público e no compromisso dessa administração com a organização, eficiência e modernização da estrutura administrativa, visando atender às demandas da população com responsabilidade e equilíbrio financeiro. Assim, submeto o presente projeto de lei complementar à apreciação desta Casa, na certeza de contar com o apoio dos nobres vereadores para aprovação desta importante medida em prol da segurança e da tranquilidade de nossa população. Paraguaçu, 9 de outubro de 2025, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 46 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho para apreciação desta Igreja Câmara Municipal projeto de lei que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Paraguaçu, instituição de caráter civil, uniformizada, destinada à proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais, bem como a colaboração com os órgãos de segurança pública. A proposta fundamenta-se no inciso 8º do artigo 144 da Constituição Federal e na Lei Federal número 13.022, de 8 de agosto de 2014, que institui o Estatuto Geral das Guardas Municipais, conferindo aos municípios a prerrogativa de estruturar suas guardas, como foco na proteção preventiva e comunitária. A criação da Guarda Civil Municipal representa um marco na política de segurança pública local, proporcionando maior presença preventiva nas vias públicas, escolas, praças e repartições municipais, além de reforçar as ações de defesa civil, trânsito e meio ambiente. A proposta inicial prevê a formação de um efetivo de 10 guardas civis municipal, número plenamente compatível com o limite populacional estabelecido pela legislação federal, até 0,4% da população municipal. A medida visa também fortalecer o sentimento de segurança e cidadania da população, com atuação pautada na preservação da vida, dos direitos humanos e no uso progressivo da força, promovendo o bem-estar coletivo. Diante da relevância e do impacto positivo que esta iniciativa trará ao município,
submeto o presente projeto à elevada apreciação desta Casa Legislativa, confiando em sua costumeira sensibilidade e compromissos com o interesse público. Paraguaçu, 9 de outubro de 2025, Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Leitura do ofício 593 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Com referência ao requerimento supramencionado do vereador Kleber Vigato, solicitando informações sobre a previsão de transferência dos veículos da saúde que estão no almoxarifado para a Policlínica Municipal. Em atenção ao questionamento, temos a informar que estão sendo concluídas pequenas obras de melhoria no estacionamento, como motor para abertura eletrônica do portão e instalação de câmeras de segurança. Quando concluídas essas melhorias, os veículos utilizados pela Secretaria de Saúde passarão a ser guardados naquele local. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Leitura do ofício 598 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Com referência ao requerimento supramencionado da vereadora Vitória Silva, solicitando informações de quais os planos de ação estão sendo desenvolvidos e colocados em prática a respeito de dependentes químicos que acabam o tratamento e retornam para o município. Quais planos de ressocialização estão sendo usados? Em atenção ao requerimento apresentado, informamos que o município de Paraguaçu vem desenvolvendo e colocando em prática uma série de ações integradas voltadas ao acompanhamento e à ressocialização de dependentes químicos que retornam à comunidade após o tratamento. As ações são realizadas de forma intersetorial, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social, com o objetivo de garantir um atendimento contínuo, humanizado e efetivo. No âmbito da saúde mental, o acompanhamento é feito pelas equipes de estratégia de saúde da família, ESF, com apoio técnico da equipe e saúde mental municipal. São realizadas visitas domiciliares e atendimentos ambulatoriais, assegurando o acolhimento familiar e o monitoramento periódico dos pacientes. Também é estimulada a participação em grupos de apoio, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, que desempenham um papel essencial na prevenção de recaídas e na manutenção do equilíbrio emocional. Na esfera da assistência social, o CRAS e o CREAS desenvolvem ações de reintegração social e produtiva, promovendo a atualização cadastral para acesso a benefícios sociais, programas de transferência de renda e, quando necessário, a concessão de aluguel social. Além disso, são oferecidas oficinas de capacitação profissional e tecnológica, com o intuito de fomentar a autonomia e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho. Essa iniciativa reflete o compromisso da administração municipal com a promoção da dignidade humana e com a construção de uma rede de apoio sólida e eficaz para aqueles que buscam a reconstrução de vidas após o tratamento. Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os protestos da minha estima e consideração. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Toma água. Passamos agora para o expediente dos vereadores. Leitura do projeto de lei número 43 de 2025, de iniciativa do vereador Matias Fonseca. A presente proposição tem como finalidade alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal 2069, de 4 de novembro de 2008, que institui o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito do município de Paraguaçu, adequando a sua composição às atuais demandas sociais, institucionais e jurídicas. A participação de diferentes segmentos da sociedade e dos poderes públicos na formulação de políticas públicas voltada ao transporte e ao trânsito
é medida que fortalece a democracia participativa, princípio consagrado pela Constituição Federal de 1988. Assim, o Conselho passa a ser um espaço plural e legítimo de debate, deliberação e acompanhamento das ações voltadas à mobilidade urbana, segurança viária e acessibilidade. Com a alteração proposta, busca-se ampliar a representatividade institucional, conferindo assento no Conselho também ao Poder Legislativo Municipal, que exerce função típica de fiscalização e elaboração normativa, e a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Paraguaçu, entidade essencial à Justiça, reconhecida pelo artigo 133 da Constituição Federal. A presença de representantes da OAB trará maior respaldo jurídico à decisão do Conselho, garantindo que as deliberações estejam em consonância com a legalidade, a segurança jurídica e os direitos fundamentais dos cidadãos. Da mesma forma, a inclusão de dois representantes do Poder Legislativo Municipal contribuirá para que o debate seja enriquecido, com o olhar fiscalizador e propositivo da Câmara, assegurando maior transparência e alinhamento das ações do Executivo às demandas da população. Ainda, a manutenção da participação das Forças de Segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, confere ao Conselho o caráter técnico operacional, necessário à efetiva gestão de trânsito, unindo forças para a redução de acidentes e o fortalecimento da segurança viária. Portanto, a alteração ora proposta não apenas corrige lacunas existentes na atual composição, mas também promove a paridade entre os segmentos representados, garantindo decisões mais equilibradas, técnicas e democráticas. Diante do exposto, conclui-se que a aprovação deste projeto é medida de justiça e de interesse público, contribuindo de forma significativa para a melhoria da mobilidade, do transporte e da segurança no trânsito em nosso município. Paraguaçu, 2 de outubro de 2025, Matias Ebenezer Vila Fonseca, vereador. Leitura do projeto 044 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva. O envelhecimento da população é uma realidade nacional e local, trazendo desafios e oportunidades que exigem atenção pública continuada. Instituir o Dia do Idoso no município de Paraguaçu é uma forma de reconhecer a importância dos cidadãos e das cidadãs idosas, promover seus direitos, estimular a integração social e fomentar políticas públicas que assegurem maior qualidade de vida. A escolha do dia 1º de outubro alinha o município aos esforços internacionais de valorização da pessoa idosa, além de permitir a realização de atividades educativas, preventivas e celebrativas que reforcem o compromisso social com a dignidade e o respeito na terceira idade. Diante do exposto, submeto a este projeto a apreciação dos nobres pares, com o objetivo de fortalecer práticas de cuidado, inclusão e valorização da pessoa idosa em nosso município. Sala das Sessões, 7 de outubro de 2025, vereadora Vitória Silva. Leitura do projeto de lei número 45 de 2025, de iniciativa do vereador Gilson Donizete dos Santos. A presença de animais de grande porte em perímetro urbano é um problema de segurança pública, trânsito e bem-estar animal. É comum encontrar relatos de acidente envolvendo esses animais, tanto em avenidas movimentadas quanto em bairros residenciais, onde podem ser atropelados, causar colisões e colocar em risco a integridade física dos munícipes. Riscos para a população. Os principais riscos que a presença desses animais em zona urbana oferece são acidentes de trânsito. Estima-se que no Brasil, centenas de acidentes são causados anualmente por colisões com animais soltos nas ruas. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa de Trânsito, em 2023, mais de 1.500 acidentes foram registrados devido a esse fator,
resultando em diversas fatalidades e ferimentos graves. Risco para pedestres e ciclistas. Um cavalo, boi ou búfalo assustado pode atropelar uma pessoa, causando fraturas e lesões sérias. Doenças e contaminação ambiental. Fezes e urina de animais podem transmitir doenças, além de gerar mau cheiro e proliferação de insetos. Riscos para as crianças. Praças e espaços públicos onde crianças brincam pode se tornar perigoso com a presença de animais soltos. Risco para os animais. A exposição desses animais em um ambiente urbano também os coloca em situação de vulnerabilidade. Atropelamentos e ferimentos. Cavalos, bois, búfalos soltos podem ser atingidos por veículos, resultando em sofrimento, mutilação e morte. Estresse e medo. Ruídos urbanos, como buzinas, sirenes, fogos de artifício, podem assustar os animais, levando a reações imprevisíveis e acidentes. Desidratação e fome. Muitos desses animais são deixados sem alimento e água adequados, permanecendo por longos períodos vagando pelas ruas. Crueldade e maus-tratos. Alguns acabam sendo vítimas de maus-tratos ou exploração indevidas em áreas impróprias. Responsabilização dos proprietários. A legislação municipal precisa estabelecer regras e penalidades claras para que os proprietários deixarem seus animais soltos ou em condições inadequadas. O projeto propõe multas proporcionais à infração e taxas específicas para custear o recolhimento, transporte e manutenção dos animais, fixadas em unidade de referência fiscal, UNIRFs, garantindo a atualização automática conforme o valor vigente. Taxa de recolhimento de 200 UNIRFs destinados a cobrir o custo, 250 UNIRFs, destinada a cobrir o custo da operação de captura e transporte. Taxa diária de alimentação e manutenção de 30 UNIRFs para custear alimentação, abrigo e cuidado veterinário durante o período de custódia. Apreensão e destinação dos animais não resgatados em até 15 dias, permitindo sua adoção responsável ou leilão público, conforme regulamentação. Responsabilização civil e criminal do proprietário em caso de acidentes, abandono ou maus-tratos. Essas medidas visam assegurar que o poder público tenha instrumentos efetivos para controlar a situação sem onerar indevidamente os cofres municipais. Conclusão. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir a segurança de pedestres e condutores, proteger a integridade dos animais e promover a responsabilidade de seus proprietários. Ao disciplinar a apreensão, custódia e destinação de animais de grande porte, como cavalos, bois, búfalos, moares e acininos, a proposta busca prevenir acidentes, evitar sofrimentos e assegurar o tratamento humanitário dos animais. A regulamentação da circulação e recolhimento desses animais em áreas urbanas é uma medida necessária, equilibrada e moderna, adotada por municípios de nossa região como Alfenas, servindo de referência para políticas públicas de bem-estar e segurança viária. A aprovação dessa lei trará benefícios diretos à população e ao meio ambiente, garantindo ordem, segurança e respeito à vida em todas as suas formas. Leitura do requerimento 357 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica ao Poder Executivo Municipal quais ações imediatas serão tomadas a respeito do trânsito em Paraguaçu, onde está ocorrendo vários acidentes e vários pontos da cidade. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereadora Vitória. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos meus demais nobres colegas e a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Então, está em pauta agora o trânsito, né? Está tendo muitos acidentes. E, assim, a gente vendo, claro, a maior parte é a imprudência do motorista. O motorista vê uma placa de paro, não para. A maioria hoje, até inclusive funcionários públicos, celular na mão. Não pode. Mau exemplo. A gente vê, inclusive, funcionário público sem cinto. Cinto não é enfeite para carro, certo? Se tem um cinto no carro, é porque tem que ser usado.
certo? Então, várias coisas aí que são imprudências. Eu falo, acidente é quando você é prudente, mesmo você fazendo tudo certo, acontece algo. Mas quando você ajuda, é imprudente, quer dizer que você está provocando aquilo ali, certo? Então, nós temos que aí, sim, pegar firme em cima do trânsito. Tem locais, eu quero dar um exemplo só de um local aqui mais conhecido. Tem lugares que a própria sinalização provoca acidentes, certo? Por exemplo, a rua aqui faz o cruzamento entre a de Marco, ali, a rua da de Marco, aquelas, como é que chama aquela rua aqui da prefeitura? De Varandrade. De Varandrade, ali indo em sentido à praça. Ali tem um cruzamento. Aquele cruzamento ali, o que tem que acontecer? Agora, na esquina, tem a Secretaria da Educação. Na lei, diz que tem que ter de 5 a 10 metros a distância de uma esquina. Se for uma esquina perigosa, 10 metros. Se for uma esquina que não for cruzamento tão perigoso, 5 metros. Por quê? Não sei se vocês já passaram lá. Você vai para atravessar, agora estão pondo uma van na esquina, você não tem visão de carro. Aqui, não tem os 5 metros, então é um espaço curto. Aí você também não tem visão de quem vem de baixo. Quando você já entra, se vier outro carro em velocidade, é acidente. Então, tem vários, estou dando um exemplo para falar que em vários locais a gente não tem um planejamento de sinalização. A sinalização lá do Avenida Doutor Conde, Domingos Conde, observa, está fechado aqui e de cá está fechado. Aí o que acontece? O cidadão começa a atravessar, abre o sinal de lá. Ou aquele que fica de cá. Então, você está atravessando. Se abre de lá, quem vem de lá faz a curva. Você não sabe para onde você vai. Eu mesmo já fiquei lá, quase fui atropelado. Porque eles não estão coordenando ali para o pedestre, só para cá. Então, por que põe faixa de pedestre lá? Por que põe sinalização? É para organizar o trânsito e para o pedestre atravessar. Então, são várias coisas que têm que ser estudadas. E pedir aí aos motoristas que tenham um pouco mais de consciência. É ofenda, você pôs o pé na faixa, o povo para. Aqui você pôs o pé na faixa, eles aceleram. Né? Então, eu ensino meus filhos, não confie em faixa de pedestre. Olha para um lado, olha para o outro, porque não tem como confiar. Ninguém respeita. Aqueles ali descendo mesmo da prefeitura, você falar assim, hoje eu quero morrer, eu vou atravessar ali. Faixa de pedestre, você morre. Porque ninguém respeita, não quer saber se é criança, se é um idoso, não está nem aí. As pessoas atravessam. Então, muito é imprudência, sim, mas muito tem que se organizar o trânsito. Tem que ver onde coloca a faixa de pedestre, para que não coloque o pedestre em risco, porque dependendo do lugar que você pôr a faixa, você coloca o pedestre em risco. Onde coloca a lombada. Então, tem tudo isso aí. Então, nós estamos precisando, é bom agora abrir o conselho, né, do trânsito para que seja discutido esse assunto, né, que aí vai ter opinião de várias pessoas, inclusive da população, e nós precisamos aí tomar uma ação imediata, porque nós já tivemos uma morte, infelizmente, no mesmo local já teve 3 acidentes, fora outros locais aí, né, que o pessoal nem registra a ocorrência e combina por ali mesmo como é que fica, né, e pronto. Então, que todos aí tenham consciência e não transformem a sua moto, o seu carro, uma arma mortal. Acho que o mais importante a senhora falou no final, né? Não transformar o carro e a moto numa arma. Acredito que 80% dos problemas que nós temos de trânsito em Paraguaçu se dá à imprudência. Né? Porque imprudência e consciência. Porque quando um cara avança um sinal vermelho, o problema não é do sinal que está fechado. Quando o cara avança num pare e bate no outro carro, né? Falta de pare. Né? Pode-se reclamar o quanto for, mas minimamente sinalizada a nossa cidade o suficiente para que alguém enxergue uma placa de pare, esteja ela, né, uma placa ou então esteja ela no chão. E pode ser que tenha alguns pontos que precisem de melhoria, mas indiscutivelmente. E os últimos, né, casos que nós temos vistos, indiscutivelmente, imprudência. Ou é o celular, ou é a correria. Volto a falar que já falei isso várias vezes. É inadmissível que alguém buzine para você porque você passou por um pedestre, parou para o pedestre passar na faixa. Entendeu? É o que mais acontece. Ali naquele cruzamento da igrejinha Leva-Tapas ali, eu vou falar uma coisa, devia dar o tapa na orelha dos motoristas lá de novo, porque está sem condição. Você tem placa de pare, você tem sinalização de pare,
e tem horário ali que você não consegue atravessar. Por quê? Porque ninguém para. Então, assim, entendo que precisa de melhoria, mas acho que esse problema ele já passou do limite de engenharia. É um problema cultural da nossa cidade que precisa ser repensado. Porque direção defensiva, igual disse o vereador aqui, e principalmente respeito, porque 80% dos problemas que nós temos é falta de observação, é imprudência, é correria, é pessoa dirigindo sem habilitação. Então, assim, a gente tem que olhar, porque nem todos os problemas só o órgão público vai resolver. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 358 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando será fechada as laterais do novo ESF da Colina. Requerimento em discussão. Então, é um pedido deles lá, porque eles inauguraram o ESF novo lá, certo? E ainda não fecharam as laterais. Então, os funcionários falam que a pessoa pode entrar, ela consegue dar a volta inteirinha e sair do outro lado. E isso aí aumenta, né, o risco de uma pessoa entrar e dar a volta. Então, e vão fazer alguns planejamentos lá que vão envolver aí o cidadão, criança, tem que estar fechado. Então, isso é um pedido aí dos funcionários, né, do local, pedir para eles fecharem, para gerar maior segurança, e outra, para começar as atividades. Não tem como começar aí com tudo aberto lá ainda. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 366 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quais medidas serão tomadas com o novo lixão que está se formando logo atrás do antigo. Requerimento em discussão. Então, eu venho acompanhando esse lixão desde 2022 para 2023. Né? Ele estava um montante imenso, não se pode ter, nem se falar em ter lixão em Paraguaçu. Tem que ter todo esse lixo, teria que ir para Alfenas, certo? Que tem um aterro sanitário. Então, estava lá aquele problema, animais mortos, sujeira, bagunça. Aí eu fiz a denúncia no Ministério Público, veio inclusive aí um órgão fiscalizador, fez um ataque, e aí eu já perguntei várias vezes em requerimentos para o município, porque já tem uma empresa que está arrumando e tal. Aí o que eles fizeram? Fecharam ali na frente e colocaram o lixão lá atrás. Muito pior, porque é perto, mais próximo ainda das minas de águas que tem lá, certo? E essa semana eu já recebi várias reclamações que está impossível andar na estrada, certo? Está impossível. Então, mas tem gente que leva, então, a prefeitura tem que tomar uma atitude, pôr uma câmera lá, gravar quem está levando, certo? E ela responder por isso judicialmente no meio ambiente, porque não pode deixar do jeito que está. Tem cafezal lá, tem mina, certo? Já tinha parado, agora já estão jogando animais mortos lá, está uma anarquia. Inclusive, durante toda a trajetória ali, e isso aí para o meio ambiente uma sacolinha leva para se desfazer. Então, colocando fogo lá constantemente. Então, tem que ter uma ação severa do município, já que ele falou, não, porque nós já contratamos a empresa para arrumar lá, não sei o quê. Não, mas cadê essa empresa? Arrumou na frente, mas e atrás? Atrás continuou o mesmo lixão. Mas é para entulho. Não, virou lixão de novo. Inclusive, a última vez que eu fui lá, já tinha. E agora, moradores lá de próximo falou que está sem condição, até, às vezes tem um morador lá que está sem condição de chegar aonde ele mora, lá nas terras dele. Não tem jeito de chegar, de tanto lixo. Então, que o município aí faça algo urgente, né? Porque já tem lá no Ministério Público, vai ter que o Ministério Público entrar em ação novamente contra o município. Porque isso aí é responsabilidade do município, está na lei orgânica municipal. O município, a todo custo, não pode deixar que empresas, qualquer coisa, esteja aí ferindo o meio ambiente.
nós estamos aí com esse problema, certo? Que faz, se estendendo, já vai fazer quase 3 anos. Obrigada, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 358 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal a relação das faxineiras de todos os ESFs e em quais elas executam as limpezas. Requerimento em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória. Então, eu pedi isso aqui, não porque por conta das faxineiras em si. É por conta que teve concurso, é por conta que continua a mesma coisa de pegar a faxineira de um ESF, colocar em outro. ESF, local de saúde, tem que ter, quem faz a limpeza, uma para cada ESF. Porque eles pegam a faxineira, vou dar um exemplo, lá do Dona Zilda. Aí coloca ela para limpar lá em outro ESF. Um exemplo, lá no Bela Vista, que estava sem faxineira. Aí coloca lá. O dia, coitada, ela vai limpar lá, certo? Limpou. Dona Zilda vai ficar sujo durante um dia. Pessoas passando, agora é época de chuva, o lixo acumulado. Sobrecarrega a coitada da faxineira, que não vai estar ganhando o salário dela em dobro, certo? E deixa também sem desinfecção o local. Aí ela vem, volta no outro dia, coitada, para fazer ali Dona Zilda. Aí o Bela Vista fica um dia sem a faxineira, certo? Tá esse ciclo aí que faz que eu estou falando e até hoje o município não resolveu este problema. E teve concurso público, né? Então agora está abrindo mais ESF. Está abrindo mais ESF, mas aí não arruma mais faxineiro, como é que vai fazer? Certo? Essa época aí de trabalhar desse jeito aí, já acabou, né? E aí a pessoa, agora se for pagar 2 salários, quem sabe, né? As faxineiras até seria legal para elas, né? Que ela trabalha um e outro, tem uma renda a mais. Mas não está tendo isso. É o mesmo salário, porém, elas têm que ficar naquela troca para lá, para cá. Isso aí não é legal com elas. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 374 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal extensivo à concessionária Coságua. As seguintes informações a respeito dos bebedouros fornecidos pela mesma em ESF, escolas municipais. Item A. Cópia integral dos contratos e respectivos aditivos firmados entre a Prefeitura e a empresa Coságua. Item B. Termos de doação, termos de recebimento, comprovante de entrega ou documentos semelhantes assinados pelas unidades beneficiadas ou pela secretaria competente. Item C. Notas fiscais, recibos ou quaisquer comprovantes fiscais relativos aos bens entregues fornecidos pela Coságua ao município. Item D. Registros patrimoniais, livro de tombo, sistema de patrimônio ou equivalente, que indique a entrada dos referidos bens nas unidades municipais. Item E. Ofícios, memorandos, autorizações internas ou comunicações formais da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde ou outro órgão municipal autorizando o registro às entregas. Item F. E-mails, ofícios, termos de cooperação ou comunicações entre a Prefeitura, Secretaria e a empresa, referentes à entrega. Item G. Relatório ou lista com indicação das unidades beneficiadas, nome da escola, ESF, quadro, endereço e data da entrega, se disponível. Requerimento em discussão. Eu fiz este requerimento porque o vereador ele é fiscal de tudo. É um benefício para o povo, porque o Bela Vista lá, eu já tinha pedido para lá que eles resolvessem o bebedouro. O dia que eu fui lá, me mostraram, o bebedouro saía como conta-gota. O pessoal não estava bebendo água, certo? É um benefício para o município, é legal, os bebedouros, certo? Nada impede que ela faça doação de quantos bebedouros ela quiser para as instituições aí no município. Só que tem que ser tudo documentado, que passa a ser um patrimônio do município. Agora, o porém disso, vieram me questionar.
não vou falar quem, mas é dono de um comércio. Ele falou, eu, então, vou fazer uma doação para o ESF, mas eu quero que ponha um banner meu lá dentro, de propaganda. A Coságua tem a propaganda dela lá, então não pode. A pessoa veio me questionar, mas por que a Coságua pode colocar um banner de propaganda dela lá dentro, porque ela é uma instituição concessionária privada que ganhou uma licitação, que fornece um serviço, mas ela é uma terceirização, é uma que fornece um serviço. A pessoa veio me questionar. Eu falei, você sabe que eu não tinha me atentado a isso? Né? Porque lá tem. Aí uma outra pessoa falou, eu ganhei, uma instituição, essa é uma instituição também, eu ganhei um bebedouro de uma pessoa, de um local aí que também doou para nós aqui, ela veio com propaganda. Eu tirei, por quê? Porque eu sou uma instituição, depois dá problema para mim. Então a Coságua pode doar? Pode. Ela pode doar quantos bebedouros que a lei não a proíbe de fazer isso. Mas ela não pode ter a propaganda em si dela lá. Porque realmente a pessoa me questionou, ela falou, eu tenho um comércio. Eu vou então doar também algo e pôr um banner meu lá. Aí eu falei assim, eu não tinha tentado a isso, né? Eu falei, eu tinha prestado, eu falei, porque lá é uma coisa pública, está fazendo de toda forma uma propaganda. Então eu quero também. Aí eu falei, então, eu vou aí ver sobre esse assunto, né? E como se transformou um patrimônio, é só chegar lá, estamos aí. Não, tem que ter toda uma documentação, todo um trâmite, mesmo sendo uma doação. É a mesma coisa se eu vou doar uma coisa que é minha para alguém. Eu tenho que colocar ali, eu estou doando para você, essa parte. Assim mesmo, por exemplo, quando é algo tipo de família, não tem uma porcentagem que você pode doar, a outra não, né? Então, estão todas essas coisas na lei. Então, na lei fala, pode doar, nada impede a hora de doar. Só não pode ter lá o emblema, né, falando que é daquela ali. Ou se fosse o outro que doasse, se fosse qualquer um outro, não podia ter um emblema. Não, nada impede da gente doar nada para ninguém, desde que não tenha, num lugar público, uma propaganda. Porque aí, comerciante aí veio, né, esse aí, questionar, foi mesmo, eu não tinha reparado. Né? Por isso que eu estou trazendo o assunto aqui e o pedido aí formal para que a Coságua esteja aí mostrando para nós quando foi a doação, como foi, se é doação, se é comodato, se só emprestou, né? Se incluiu no patrimônio, porque aí inclui nos bens do município, passa a ser um bem do município, né? Porque no contrato da Coságua diz que tudo que ela fez até hoje no município pertence agora ao município. Está lá acordado. Tem muitas coisas aí, por exemplo, tem que fazer aqui a Rua Ferreira, todinha, não foi feito. Tem que fazer aqui a praça inteirinha, troca de... Já está findando o contrato, não foi feita a troca ainda. Então, tem algumas regras. Então, tudo que foi feito de benefício, gerador, é do município. Se a 2030 ela não ficar mais, a outra que assumir, provavelmente vai ser o mesmo estilo de contrato. Porém, temos que discutir aí o preço. Mas, tudo que se faz para o município, tem um contrato, passa a pertencer ao município. A palavra? Sim. Bom, tirando, vamos inibir aqui qualquer fala a respeito de empresa Coságua, questão de mínimo de água, senão o pessoal confunde. Né? Não está sendo discutido isso. Este não é o momento. O que está sendo discutido é o pedido de documentos, a senhora tem todo o direito, quanto fiscalizadora, né, como legislativa, mas eu também concordo, né, que tem que ter tudo documentado, provavelmente a empresa deve ter, porque a Coságua é uma empresa muito grande, tem um jurídico muito grande, né, eu já trabalhei lá na empresa, então eu sei que o jurídico deles é enorme, então provavelmente deve ter. A própria Coságua, uma vez, quando eu trabalhei no Lar São Vicente de Paulo, fui lá para tentar fazer um projeto lá com eles, de doação e tal, e a resposta foi não. Bem claro, a resposta foi não. Uma outra gerência. E a atual gerência, ela é uma gerência mais aberta, uma gerência mais assim, não, tá aqui, ó, tá precisando, né, talvez. Mas ninguém questiona, por exemplo, igual
comerciante tem todo o direito de questionar, qualquer pessoa que quiser fazer a propaganda, do dia que a empresa doou aí para o 7 de setembro, para os eventos na praça, mais de 500 garrafinhas de água. Ninguém questionou da propaganda. Então, que se junte mais empresas, né, interessadas, procure a prefeitura, faça seus contratos e faça as doações. Né? Porque aí todo mundo vira padrão. Imagina se nós tivéssemos, olha Paraguaçu, a potência que nós temos de empresa, entre a têxtil, entre as mais antigas, vamos pegar a mais antiga, Linha Nil, Plasmar, são potências de empresas, as empresas vendem muito para fora, levam. Vamos procurar aí os benefícios que estão na propaganda. Né? A questão não está na propaganda, não, Vitória, senhora Vitória. Agora, o negócio é assim, eu concordo, vai arrancar o adesivo, mas ninguém questionou o dia que, por exemplo, lá no ESF da Colina, estava 1 galão de água com torneira. Aí podia a palavra ter. está com o vereador Gilson, vamos respeitar. Podia ter, então, uma placa, ela foi lá, solucionou. Agora, o nome da empresa, provavelmente a empresa vai ter os documentos de lei que permite isso. Né? Porque uma empresa desse tamanho, ela não vai trabalhar sem um jurídico. Né? Então, eu acredito que esses documentos vão ser apresentados, a senhora tem todo o direito de pedir. Só que eu acho que o povo também tem que ponderar um pouquinho essa questão de, mas foi porque o fulano fez isso com a marca dele. Então, faça o seu projeto, leve na prefeitura e comece a fazer a doação aí de água. Nós temos POAP, faça campanhas aí. A empresa, por exemplo, citada, ela faz doação na conta de água dela para o Lar São Vicente. Né? É um dinheiro grande. Ela faz doações, por exemplo, para o esporte. Né? Então, assim, são todas leis previstas para o imposto de renda. Então, a questão é, a senhora está certa, tem que questionar, mas que as outras empresas, então, questionadoras também comecem a elaborar os seus projetos. Porque, até hoje, a gente vê muito pouco. Né? A gente vê muito pouco. A gente vê muita gente atirando pedras, mas não vê ninguém com seus projetos. Faça seus projetos, traga nesta casa, traga nas secretarias, nós vamos aprovar. Eles vão poder doar, mas não vão poder colocar a propaganda. Nós vamos fazer. Agora, se faz, está errado. Se faz, está errado. A palavra está com o vereador Gilson. A senhora cedeu a parte para ele. Na hora que a senhora estava falando, ninguém intrometeu no que a senhora estava falando. Então, se faz, está errado. Se não faz, está errado também. Então, assim, concordo. Vamos crescer na lei. Se a lei deu prioridade, vamos fazer o que tiver dentro da lei. Aí, a hora que não tiver mais, as outras empresas se juntam e façam seus projetos aí, façam suas doações. Porque aqui nós temos muita empresa que pode doar. Demais. A questão não é doação. Parte? Pode. A senhora está certa, concordo sim, que tem que investigar mesmo, tudo certinho. Eu tive, eu consegui também um bebedouro para a escola da Guaipava, né? Você falou de propaganda, mas eu creio que eles, tudo documentado, né? Está tudo documentado pela COSAGUA a respeito dessa doação, igual o vereador Gilson falou. Só viu que foi aprovado um projeto meu que adote uma lixeira. Uma empresa. Então, até agora, nenhuma se prontificou, presidente, né? De vir atrás de nós, para nós, cada empresa que doar uma lixeira para pôr na nossa cidade, poder colocar o nome deles. Você vê que nenhum prontificou até agora de vir atrás desse projeto que foi votado nessa casa aqui, né? Todos os vereadores votou para melhorar a nossa cidade. E nenhum prontificou, só uma. Só acho que esqueci o nome da empresa, não sei que te falei que SMS, né? Essa sim ligou para poder discutir a respeito desse projeto. Então, só está certo, tem que investigar mesmo. E banner, eu não sei se tem banner nos lugares que você falou, eu não sei certinho. O seu projeto, aí você dá, ele pode colocar ali a propaganda dele. Aí a lei, aí foi o projeto aprovado, aí ele pode doar a lixeira e pôr a propaganda dele. Porque aí o que fez? Foi feito um projeto, foi feita uma lei, certo? Agora, por exemplo, em órgãos que é público, ali não pode. Então, ele vai pôr nas praças, vai pôr nos lugares. Mas aí tem a lei que o senhor fez, ótima lei, que é necessária. Né? Então, isso que eu estou falando, nenhuma nem prontificou, igual o vereador falou aqui. Tem várias empresas na nossa cidade, né, e nenhum prontificou de ajudar nessa parte. Doar não é proibido doar, você pode doar à vontade. Tá. Pode. Obrigado pela parte. Boa noite a todos. Boa noite. Gente.
Vitória, obrigado pela parte. Eu queria manifestar meu voto contrário ao requerimento pelo seguinte: qual empresa que é concorrente da Cosago? Hoje não tem nenhuma. Agora, existem muitas empresas que vão, sim, falar assim, por que o mercado X está dentro das escolas e eu não estou? Por que a loja tal está dentro das escolas e eu não estou? Mas o que é certo é certo. Eu acho que o meu medo desse requerimento para frente é desestimular aquelas empresas que têm vontade de ajudar o poder público. E quando a gente fala de uma cidade melhor, a gente tem que envolver tanto a prefeitura quanto a Câmara, a população e também as empresas. Então, por esse motivo, eu acredito que ao invés da gente ficar criando empecilho com as empresas que ajudam, é a gente criar regulamento aqui para que todas as empresas interessadas possam contribuir. Então, fulano contribuiu, vamos pegar no pé dele, vamos mandar requerimento. Eu quero isso, quero aquilo. O meu medo é desestimular a doação, a ajuda daqueles que estão ajudando. Então, por esse motivo, eu voto contrário ao requerimento. Uma parte? Aham. Eu viajei com o Sidão, grande Sidão, que merece todo o meu respeito, professor Sidão, a gente viajou para Belo Horizonte junto, e ele disse que ele, o Zé Roberto e o Rafael debruçaram em cima do contrato da Coságua para achar irregularidade, não acharam. Acharam vários benefícios, que às vezes a prefeitura não buscava esses benefícios que a Coságua oferecia, além do contrato. E eu acredito também que muito, muito viável os esclarecimentos, já que foi cobrado, tem que haver o porquê que está a propaganda. Eu acho que eles não iriam colocar a propaganda se não fosse legal. Eu acredito que o menino que está lá hoje, o Pedro, né, foi muito bem dito, ele vem fazendo um trabalho brilhante, né? Tanto é que ele apoia a PAI também, né? Ele presta serviço lá na PAI, né? E que já era um benefício que a Coságua tinha esse compromisso de apoiar a PAI, porém ninguém buscava. É o caso dos recursos dos deputados. Se você não busca, ele não vem. Está lá o recurso, mas se você não busca, ele não vem. Então a Coságua, segundo o Sidão, uma pessoa que eu confio muito, ele falou, Luizinho, a gente estudou e buscou. Tem vários benefícios que a população pode trazer da Coságua, porém tem que buscar. E eu acredito que uma delas é essa aí, né? Então, que venha mais empresas a beneficiar e ver. Porque se a empresa vem a beneficiar, claro que ela quer pôr o nome dela, como foi citada as lixeiras. Um projeto excelente, está aí. Né? E que as várias empresas, se a empresa vai colocar, ela claro que ela vai querer colocar a propaganda, tem que ter a legalidade. Então, eu acredito sim que é viável, sim, a resposta para saber se é permitido ou não, sim. Mas eu acredito que deve estar dentro da lei, eu acredito que eles não iam colocar a propaganda sem estar na lei. Mas é importante que saiba, porque já que tem outros comércios perguntando. Né? Tem direito a todos eles questionarem. Agora, eu sendo um representante do povo, aí eles questionam. Eles têm o direito de questionar, sim. E ninguém está falando que não pode doar. A lei permite que você doe o que você quiser, certo? As empresas podem doar. Nós estamos questionamento aqui deles, por estar no local público. Um local que é de todos, não é só de uma pessoa. É público. Esse é o questionamento deles. Realmente, as empresas... Eu tenho várias empresas aí que a gente conversa com eles doam várias coisas, certo? Agradecer a eles. Alguns nem gostam que mencione que eles doaram. Eles falam, não menciona que eu doei, não, que eu não gosto. Certo? Mas eles doam um monte de coisa. Tem um monte de gente aí que é testemunha. Só que eles acharam injusto. Mas a gente faz um tanto de trabalho. Alguns que não quer que fala, não fala nada. Mas, peraí. Aí faz, ele pode, eu não posso, mas está no órgão público. Ele pode pôr no passeio, ele pode. Mas lá dentro é um órgão público. Ninguém está desincentivando ninguém a não doar. Aliás, aqui em Paraguaçu, o povo é uma gracinha. Um povo muito solidário e muito caridoso. A gente pede alguma coisa, no instantinho, um monte de gente vem doar. No instantinho, empresas também. Certo? Mas eles têm todo o direito de questionar, sim, porque eles fizeram lá propaganda lá na exposição, não fizeram?
Todos eles ali tiveram sua contribuição, tiveram que pagar para sair o nome deles lá. Foram patrocinadores, certo? Agora, chega no órgão público, está lá. Porque eles têm o direito de questionar, sim, eu estou questionando por eles. Né? Ninguém está falando para eles não doarem, certo? Agora, se a COSAG está tudo certinho, ele tem toda essa documentação. Simples. Né? O meu dever não é... Eu tenho que saber tudo que entra e tudo que sai. Esse é o dever do vereador. Não, mas não vou questionar fulano porque é meu amigo. Não vou questionar fulano porque eu acho assim. Não, houve um questionamento e o comerciante veio questionar, eu tenho que questionar por eles. Aí a resposta que ele me der aqui, e se a lei falar que pode, aí vai ter que abrir para todos que doarem colocar. Aí é complicado. Aí o lugar público vira comércio, vira propaganda. Acho que a gente é que não está acostumado ainda com esse tipo de coisa, né? A gente que anda aí, vereador Júlio mesmo tem uma experiência de estrada, né? Rodou diversos estados aí, sabe que parcerias público-privadas é o que mais acontece, em vários aspectos e tudo. E, de fato, eu acredito que todo mundo taca a pedra. Na hora que arruma uma solução, vamos tacar pedra na solução também. Então, é pertinente, é válido, né, pedir a solicitação e tudo. Eu acredito que há uma configuração específica para uma empresa que possui uma concessão. Né? Você tem, por exemplo, empresas de ônibus que possuem a concessão de transporte e usam os ônibus para meio de propaganda, certo? Então, eles utilizam da concessão. Então, assim, eu acredito que existe legalidade. Se não houver, é pertinente que essa casa crie, que o executivo crie, mas o que o vereador Juan falou é muito sério. É muito difícil as empresas que se prontificam aí a querer ajudar de uma forma ou de outra, e aí o poder público vai lá e cria problema. Né? A gente já está cansado, né, de... Toda vez que para um carro da prefeitura na porta de um comércio, o primeiro pensamento do comerciante é: ih, lá vem mais um problema. Né? E eu acredito que da nossa parte, enquanto gestores públicos, né, a nossa obrigação é resolver problema. Se a gente não der conta, que a gente não arrume mais. Então, se está atendendo a população, se eles vão dar manutenção, é importante também que não crie despesa para o erário, né, porque não adianta nada colocar o bebedouro lá e depois também não ir lá, não trocar o filtro, não fazer a manutenção, não resolve. Então, acredito que precisa, né, melhorar essa qualidade. Então, é importante que a COSAGUA faça, todas as outras empresas façam, que o poder público procure as outras empresas, e, querendo ou não, é uma forma do dinheiro voltar para o próprio cidadão, né, de uma maneira ou de outra. É justo que o dinheiro volte. Né? As empresas privadas, elas geram emprego, pagam salário, o dinheiro roda na cidade. A COSAGUA foi lá e colocou o bebedouro, é uma forma do dinheiro voltar. Foi lá e fez convênio com a PAI, é uma forma do dinheiro voltar. Foi lá e fez convênio com o Lar São Vicente, é uma forma do dinheiro voltar. Então, assim, acredito que é muito importante isso. É louvável que se faça, né, porque é uma queixa de todo mundo, né, o preço que se paga na água em Paraguaçu, porém, parte desse recurso nós estamos vendo sendo voltado para ações sociais. Então, acredito que, a partir do momento que a gente começa a ver esse dinheiro, seja pequeno, né, voltando para a parte social, eu acho que também é importante. Então, é válido o questionamento, mas também é válido a gente fazer ressalvas para que as pessoas também não acreditem que os vereadores estão criando depois problema porque as outras empresas não façam. E que as empresas procurem o poder público, né, façam aí. A gente tem vários eventos, vai ter a Marcha para Jesus agora, que vai acontecer mês que vem, está precisando de apoio das empresas, que as empresas venham e façam, porque depois é muito fácil falar, né, a prefeitura não faz nada, né? Mas e aí, quando precisa do apoio de todo mundo sai. Então é muito pertinente. O requerimento está em votação, quem for contrário se manifesta de pé. Requerimento aprovado por 7 votos a 2. Reprovado por 7 votos a 2. Acabou? 7-5? Agora é Moção. Esse é 7-5. Uhum. Moção. Moção número 16 de 2025, do vereador Luiz Antônio Correia, ao Hospital do Coração Santa Lúcia, da cidade de Poços de Caldas. A Câmara Municipal de Paraguaçu, neste ato representada pelo vereador Luizinho da Samanta,
que abaixo subscreve, em conformidade com os artigos 185, a linha K e 229, inciso 1º, inciso 5º do seu regimento interno, vem representar moção de congratulações ao Hospital do Coração Santa Lúcia, da cidade de Poços de Caldas, na pessoa do Dr. A1, em reconhecimento à presteza no atendimento, dedicação aos pacientes e excelência nos serviços prestados à saúde da população. A saúde é um dos pilares fundamentais da dignidade humana e instituições que se destacam pela qualidade, eficiência e humanização no atendimento merecem ser reconhecidas publicamente. O Hospital do Coração Santa Lúcia tem se consolidado como referência regional em cardiologia e cuidados especializados, oferecendo à população de Poços de Caldas um serviço de excelência pautado pela ética, tecnologia e compromisso com a vida. Em especial, o médico Dr. A1 e equipe têm se destacado por sua atuação exemplar, marcada pela presteza no atendimento, sensibilidade no trato com os pacientes e dedicação incansável à medicina humanizada. São inúmeros os relatos de pacientes e familiares que expressam gratidão pelo cuidado recebido, pela atenção às necessidades individuais e pela segurança transmitida em momentos delicados. A atuação do Dr. A1 e toda a sua equipe transcende o exercício técnico da medicina, tornando-se um verdadeiro exemplo de vocação, empatia e respeito ao próximo. Seu trabalho engrandece não apenas o Hospital do Coração Santa Lúcia, mas toda a rede de saúde do município, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e saudável. Diante do exposto, esta Casa Legislativa manifesta seu reconhecimento e gratidão ao Hospital do Coração Santa Lúcia e ao Dr. A1 e toda a sua equipe por contribuição ímpar à saúde pública e ao bem-estar da comunidade. Câmara Municipal de Paraguaçu, 8 de outubro de 2025, Luizinho da Samanta, vereador. Moção encontra-se em discussão. Senhor presidente, demais vereadores, quero até agradecer o nobre amigo, né? Ele fez por muito merecido ao Alzir Velano, que é um hospital também que presta um serviço relevante para a nossa cidade. E eu estive lá frequento lá esse hospital praticamente direto. Aqui temos mais gente que o Kleber já conhece bem lá. O Gilson, que é um enfermeiro, também conhece o trabalho do Santa Lúcia, né? Aí quantas e quantas pessoas a gente já chegou lá entre a morte e a vida, e a gente veio encontrar com eles na rua hoje, e é muito grato ao hospital, principalmente ao Dr. A1, que foi citado na moção, que é o diretor técnico do hospital, o dono praticamente do hospital, e o trabalho que ele faz, e em palestra com ele mostrando o trabalho da equipe dele em prol do coração. Hoje a nossa máquina, o coração, tem que estar em dia. Então, muitas e muitas pessoas que a gente chega lá, a gente acha que não volta mais, e a gente encontra com elas na rua, então vê o trabalho que eles exercem lá. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão, principalmente ao A1, que vem dando suporte para a nossa cidade. Vários pacientes, a gente chega lá no hospital e às vezes está lá, e a gente entra em contato com ele, e ele dá um jeito dele lá, ele socorre e devolve essa pessoa para nós. Então, é a moção que eu peço o apoio de vocês para que a gente tenha ainda mais apoio desse hospital, que vem sendo uma grande referência para nós na região. Obrigado, e obrigado ao Hospital Santa Lúcia pelo trabalho prestado à nossa comunidade. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Quero parabenizar, né, o novo vereador Luizinho. Já homenageamos aqui, né, fizemos uma moção para a Alzira, e agora para o Santa Lúcia, que é um hospital realmente referência do coração aqui, né, em Poços. Você já imaginou essa máquina, quando começa a falhar, tem que ter, né, um socorro, e um socorro muitas das vezes imediato. Inclusive, eu já mandei paciente para lá, foi muito bem atendido.
graças a Deus está viva aí, né, pela eficiência deles lá. O tratamento também, são muito educados, são muito prestativos, eles velam muito pelo cuidado de quem vai para lá. Então, é mais do que merecido uma moção, né, e o reconhecimento desse hospital, porque nós temos um hospital aqui também, né, que nós precisamos lutar para equipar cada vez mais, certo? Para não sobrecarregar aí os nossos vizinhos, né? Mas tem hospitais que ali eles são especialistas naquela área, né? E lá é o coração. O Alzira é especialidade diversas, né? O nosso aqui também está se reformando, estão aí se adaptando cada vez para atender melhor a população. Então, é mais do que merecido, e quando tem problema de coração, o Santa Lúcia é a nossa referência. Moção em votação. Moção aprovada por unanimidade. Ficou faltando aqui o requerimento 375 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo cópia integral das portarias, atos de nomeação relativas a todos os cargos em comissão e função de confiança ocupados por servidores ou colaboradores vinculados à administração pública municipal do período de janeiro de 2025 até o presente momento, abrangendo no mínimo as seguintes informações: nome completo do nomeado e CPF, cargo em comissão ou função de confiança e respectiva lotação, setor, número e data da portaria, data de início do exercício e quando houver data de exoneração, remuneração ou referência salarial atribuída ao cargo e fundamentação legal do provimento, comprovação de publicação oficial, cópia da publicação no Diário Oficial ou meio equivalente. Requerimento em discussão. Então, eu pedi esse requerimento para mim fazer uma conferência, né, porque tem alguns cargos que eu não estou achando ele na lei complementar de número 062, de 27 de fevereiro de 2025. Então, eu quero estar aí comparando e vendo se está aqui na lei, né, se não tiver, o porquê não está e o porquê que não tem. Obrigada. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos para o expediente de terceiros, não temos expediente de terceiros, vamos à ordem do dia. Votação em turno único. Votação do projeto de lei número 37 de 2025, de iniciativa da vereadora Vitória Silva, institui a Semana Municipal de Combate ao Bullying, à Adultização Precoce e à Violência nas Escolas do município de Paraguaçu e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete dos Santos, relator da Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final, que faça a leitura de seu parecer. Parecer do relator. Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento, Redação Final. Projeto de Lei número 037 de 2025. Autoria, vereadora Vitória Silva. Ementa, institui a Semana Municipal de Combate ao Bullying e à Adultização Precoce e à Violência nas Escolas no município de Paraguaçu, Minas Gerais, e dá outras providências. Do relatório. Trata-se de projeto de lei apresentado pela vereadora Vitória Silva, que visa instituir no âmbito do município de Paraguaçu, Minas Gerais, a Semana Municipal de Combate ao Bullying e à Adultização Precoce e à Violência nas Escolas, a serem realizada anualmente entre os dias 7 e 13 de abril, em consonância com o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência nas Escolas, instituído pela Lei Federal número 13.277 de 2016. A proposição busca fomentar ações educativas e preventivas voltadas à conscientização da comunidade escolar e da sociedade em geral, incentivando a cultura de paz, respeito e diálogo da análise jurídica. Após a análise do texto legislativo e da justificativa apresentada, verifica-se que o projeto atende aos requisitos
da constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. A matéria insere-se no campo da competência legislativa municipal, conforme dispõe o artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal. Por tratar-se de um tema interessante, de interesse local, que suplementa a legislação federal e estadual sobre educação e proteção à infância. Não se identifica vício de iniciativa, uma vez que a preposição não cria encargos financeiros obrigatórios ao Poder Executivo, limitando-se a instituir uma ação de caráter educativo, simbólico, cuja regulamentação e execução ficam a critério do Executivo, conforme previsto o artigo 4º do projeto. O conteúdo da matéria é socialmente relevante, alinhando-se às diretrizes das políticas públicas voltadas à proteção da criança e do adolescente, artigo 227 da Constituição Federal, e às metas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069 do ano de 1990. No aspecto redacional, o texto observa-se, em regra, as normas de técnica legislativa previstas na Lei Complementar 95 de 1998. Da conclusão do relator. Diante do exposto, o relator opina pela aprovação do projeto de lei número 037 de 2025, de autoria da vereadora Vitória Silva, por tratar-se de proposição constitucional, legal e de levante interesse público, recomendando-se a sua aprovação por esta comissão e, posteriormente, pelo plenário da Câmara Municipal de Paraguaçu, Sala das Sessões, 13 de outubro, Gilson Donizete dos Santos. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto encontra-se em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Eu cheguei, né, já até falei no tema livre, até passei um pouco do horário, né? É um tema muito extenso, e eu queria deixar aqui, o bullying, gente, é um comportamento repetitivo. Então, às vezes, você fala alguma coisinha para a pessoa, assim, brincando, né, uma vez só, e fica por aquilo ali. Não, o bullying é uma coisa que repete, que humilha, que exclui, machuca, inclui alguns ataques físicos, insultos, rumores, sabe, bullying. E não é brincadeira, quando alguém sofre isso constante. É uma coisa séria, né, traz risco de ansiedade, depressão, pensamentos suicidas. A pessoa começa a se sentir sozinho e sem saída. E é uma realidade nossa, infelizmente. Antigamente o povo falava, né, mas hoje não, com a pressão, com o mundo de hoje, com a modernidade, isso está levando muitas pessoas, muitas das vezes, a cometer suicídio, a se isolar, a parar de viver, a ficar triste, certo? E a gente precisa combater isso desde as crianças, certo? Muitas das vezes a criança acha que é até uma coisa natural xingar o outro. E tem umas que já fazem, por maldade mesmo, certo? Isso aí a gente vê no nosso dia a dia, muitos pais ficam preocupados com isso. Eu mesmo tenho esse problema na minha casa. É um suplício, você fazer teu filho ir para a escola. Meu filho não corta o cabelo por conta desse bullying. E isso prejudica ele muito. Já precisa de psicólogo, ele fica mais encabulado, a pessoa fica mais encabulada. Mesmo que a gente não queira, se alguém, por exemplo, eu tenho uma barriguinha e falo, ué, você está grávida, fulano? A gente não quer assimilar aquilo, mas a gente fica assim, será que eu estou mesmo tão assim? Nossa, aí a gente começa a achar que todo mundo, o nosso foco é o quê? A nossa barriga. Influencia. Estou dando um exemplo de barriga, porque todo mundo tem uma barriguinha, né? Mas a gente, sem querer, se olhar para você já falar, estou olhando para a minha barriga. Você está vendo? Que influencia a vida das pessoas, certo? Muitas das vezes a pessoa tem, às vezes, um problema físico, que ela não queria nem nascer com aquele problema. E tem pessoas maldosas que destacam aquele problema físico dela, e ela vai ficando mais depressiva. Algumas pessoas, infelizmente, tiram a própria vida.
Então, nós temos que combater. É um assunto muito sério, certo? É um assunto que machuca e não é só em criança, não. Adulto também, certo? Mesmo sendo adulto, tem pessoas que sofrem aí no trabalho, esse bullying, sofrem em outros locais. Se ele é mais fofinho, nossa, fulano, você come muito, nossa, fulano, isso aí machuca. A pessoa às vezes não fala, mas lá dentro ela está sofrendo. Nós precisamos combater isso aí, que vai tomando proporções e, pelas estatísticas, maiores problemas aí com suicídio, depressão, ansiedades. A maioria desses ataques em escolas pode saber que aquela pessoa foi tão oprimida ali que ela quer se vingar. Pior que aí, infelizmente, às vezes se vinga de pessoas inocentes. Então, a gente tem que combater, é um assunto muito sério. Uma parte? Quero parabenizar o projeto, muito projeto, gostei demais desse projeto. Hoje tem muito caso, como você falou desse jeito, não só aqui em Paraguaçu já tem muito caso. Falo porque eu mexo com muita criança aí, a gente vê que as crianças ficam oprimidas de não querer ir na escola, né? Então, eu quero parabenizar pelo esse projeto da senhora. Viu? Obrigada. Com a palavra, vereador Luizinho. Senhor presidente, demais vereadores, Vitória, parabéns. Também sou favorável ao projeto. Acho que, assim, já presenciei esse fato, né, e é muito triste, né, e acaba levando a pessoa em depressão. E sou favorável que esse projeto venha melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito importante. O projeto é votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores. Kleber Vigato. Parabéns, Vitória. Sim. Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Sim. Juliano Remígio Alves. 1000 vezes sim, nesse projeto. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Votação do projeto de lei número 40 de 2025, de iniciativa do vereador Juan Bressani, que institui o programa de doação de materiais ortopédicos e de apoio à saúde no âmbito do município de Paraguaçu e da outras providências. Solicito ao vereador Gilson Donizete dos Santos, relator da matéria, que faça a leitura de seu parecer. Parecer do relator, Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Projeto de lei número 040 de 2025. Autor, vereador Juan Bressani. Ementa. Institui o Programa Municipal de Doação de Materiais Ortopédicos e de Apoio à Saúde no âmbito do município de Paraguaçu e da outras providências. Do relatório. O presente projeto de lei, de autoria do vereador Juan Bressani, tem por objetivo instituir o Programa Municipal de Doação de Materiais Ortopédicos e de Apoio à Saúde, voltando à concessão gratuita de equipamentos e materiais necessários à mobilidade e ao tratamento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Após análise da proposição e de sua respectiva justificativa, passa-se à apreciação quanto aos aspectos constitucionais, legais, orçamentários e de técnica legislativa, da análise jurídica e técnica. Verifica-se que o projeto encontra-se em fundamento constitucional no artigo 6º e no artigo 196 da Constituição Federal, que tratam do direito à saúde como dever do Estado, bem como no artigo 203 e seus incisos 4º e 5º, que inclui a habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência, com o objetivo de assistência social. A proposição também se harmoniza com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741, de 2003, e com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de número 13.146, de 2015, diplomas que asseguram o acesso a tecnologias assistidas e equipamentos médicos como instrumento de inclusão e dignidade humana. Do ponto de vista formal e de iniciativa, o projeto não invade a esfera de competência
privativa do Poder Executivo, visto que apenas institui diretrizes para a criação de programa de interesse público, cabendo ao Executivo a sua regulamentação e execução prática, conforme previsto no artigo 7º. Quando ao aspecto orçamentário, o projeto não gera despesas imediata nem cria obrigação financeira automática ao município, sendo possível sua execução mediante parcerias, convênios e dotações orçamentárias específicas a serem previstas pelo Executivo conforme o artigo 5º da preposição e limites de responsabilidade fiscal, Lei número 101 de 2000. Técnica legislativa empregada está em conformidade com a Lei Complementar número 95 de 1998, apresentando clareza, coerência e articulação lógica entre os dispositivos da conclusão. Diante do exposto, este relator opina pela constitucionalidade, legalidade, regular, tramitação e mérito social relevante do projeto de lei número 040 de 2025, de autoria do vereador Juan Bressani. Recomendo a sua aprovação por esta Comissão de Justiça, Finanças, Orçamento e Redação Final. Sala das Comissões, 13 de outubro de 2025. Gilson Donizete dos Santos. As demais comissões desejam se manifestar? O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Queria agradecer o relator Gilson, né, pelo relatório e falar que a Câmara hoje está cada vez mais atuante, né? Na legislação passada, no mandato passado, o vereador Matias criou o PRONAF, né, o Programa de Distribuição de Fraldas, e o vereador ele deixa de criar apenas nome de rua, né? Apenas homenagens e começa a participar mais de projetos que vai fazer a diferença na vida da população. Então, peço aqui o apoio de todos os pares e será um projeto de grande importância para o nosso município. Obrigado. Palavra? Com a palavra, vereador Gilson. Parabéns, viu, vereador Juan Bressani. A gente sabe aí o quanto é difícil para as famílias, né? Eu tenho alguns materiais ortopédicos, né? Que hoje eu acabo até às vezes emprestando para as pessoas, né? Só que é pouco. E a gente sabe como é difícil um idoso em casa precisar de uma cama de hospital. Uma cama de hospital hoje, para você comprar ela, uma cama mais simples, deve estar em torno de 3 mil e pouco, 2 mil e pouquinho, porque uma unidade só ela vai sair um pouco mais cara. Né? A cadeira de banho é cara, a cadeira de roda é cara, uma muleta é cara. Então, tudo que você vai comprar hoje, ortopédico, ele é muito caro. E é uma coisa que você não, no momento, você não espera. Né? O idoso, uma progressão de idade na cama hospitalar, até você já é normal você esperar essa progressão aí de idade. Mas acidentes ortopédicos, às vezes acidentes que você vai precisar de uma cama, você não espera. E, infelizmente eu falo porque a grande maioria da nossa sociedade não tem a condição financeira. Existe a lei lá, né, que fala que a saúde é para todos, mas infelizmente a gente não consegue abranger. Então o projeto ele é muito claro, né, não cria uma despesa imediata, mas já acende essa luz aí para o município estar fazendo. Tem municípios aí, outros municípios que já fazem esse trabalho, é um trabalho muito dignificante, né, para a família que recebe essa doação da cama como um empréstimo, ou de uma cadeira de banho como empréstimo, né? Então, tudo que você faz para o outro na questão da saúde, você recebe de volta depois, a família sempre vai ser grata àquela pessoa. Então, parabéns, e é como você falou, o vereador deixa, assim, eu acompanhava das outras legislaturas, só pelas redes sociais, né? A gente tem visto projetos cada vez mais assim, arrojados, né? Projetos mais corajosos. O seu, falando das doações, da vereadora Vitória, a questão do bullying, que é muito importante você pegar uma estatística hoje aí de pessoas que suicidam por causa de depressão, porque nem sempre o sorriso da pessoa significa que ela está feliz, né? A gente tem uma estatística grande, tem um projeto que já foi aprovado do vereador Luizinho, da questão da doação de sangue, né? O vereador Matias, agora com a emenda, teve da fralda.
Então, a gente vê que os vereadores, o Matheus já fez projeto, estão todos os vereadores aqui, né, o meu está entrando esse agora, depois tem mais 2 para entrar, são projetos mais arrojados, projetos que estão vindo mais cheios, né, e que vai colaborar com certeza com a nossa população, com nossos municípios. Então, parabéns a você, parabéns a Vitória e todos os demais vereadores que estão aí elaborando projetos e trabalhando em prol da nossa cidade. Com a palavra, a vereadora Vitória. Eu sou favorável ao projeto, porque é uma demanda grande, né? A gente não sabe quem é o próximo. De repente, a gente está bem aí, né? E com esse trânsito nosso aqui, ainda atropelado, precisa, né, de uma cadeira, que está amarrado, em nome de Jesus, não quer, não. Mas é uma coisa que a gente tem que olhar, né? A gente tem que ver. E, muitas das vezes, a pessoa ali, acontece que ela não tem para onde correr. A gente indica aí alguns locais que a pessoa pode ir atrás, que ela pode estar correndo atrás para conseguir, né? Mas nem sempre, às vezes, já não tem, né? Já emprestou para algum, já emprestou para outro, né? Tem os colchões, que às vezes a pessoa acamada precisa ter, né? Pneumático, né? Casca de ovo e tal. Ela tem que ter aquilo ali e muitas das vezes a família às vezes não tem essa condição, certo? E é uma coisa que eu digo, se está fazendo algo, está investindo no povo. E qual que é a obrigação dos poder público? Investir no povo, certo? O que o povo precisa? Quando tem um acidente, quando fica, às vezes a pessoa sofre um AVC, né? Às vezes fica impossibilidade de andar, precisa. Então, há uma necessidade. Eu falo porque eu já tive que fazer campanha por causa de pneu de cadeira de rodas, para cadeira de roda, e a pessoa não tinha. Aí o pessoal que a gente costuma indicar também já tinha prestado, né? Não tinha. Então, é complicado. É um projeto bom, espero que o município faça aí já o próximo ano, a gente já coloque aí na LDO, para que eles pensem já para separar um dinheiro para esse projeto, né? Que beneficia várias pessoas e que não fique só no papel. A lei, para ela ser boa, ela não pode ficar só ali no papel. Então, ano que vem, já pôr, né, na LDO e que o município já pensa, vamos aí comprando aos poucos, vamos fazendo, deixando, né? E a demanda às vezes é grande, compram umas 3, deixa ali, aí vai fazendo aquele manejo, e eu tenho certeza que o projeto vai dar muito certo. Com a palavra, vereador Júlio. Mais uma vez, dando um parabéns para o Juan, né? Sempre fazendo para a população, viu, Juan? Parabéns, iniciativa boa, viu? Eu faço esse trabalho aí, vocês sabem, na rede social aí, de cadeira de roda, cadeira de banho. Não tem muitas, né, que a gente pede, passa para um, passa para outro, que nem já recorri meu amigo Gilson Donizete. Eu ligo para ele, às vezes a pessoa precisa de uma cama de hospital, já ligo para ele e ele já resolve para nós, quer dizer que faz também pela população, além de ser um grande enfermeiro, né? Então sempre que eu preciso eu recorro a ele. E graças a Deus tem dado certo o trabalho, cadeira de roda, cadeira de banho, enfim, parabéns pelo projeto, espero que, né, todo mundo abraça essa causa aí e vamos para cima. Com a palavra, vereador Luizinho da Samanta. Senhor presidente, demais vereadores, o Abressani, parabéns. Projeto muito pertinente, nossa população necessita. E eu também sou muito solicitado, principalmente lá no hospital, chega no pronto-socorro, opa, e aí? Tem uma cadeira de banho, tem uma cadeira de roda. E é pertinente, eu acho que assim, é um projeto para cuidar do povo. Nós estamos aqui para cuidar do povo, então é um projeto que tem que ser abraçado, não só por nós, também pelo executivo, para que ele venha dar fruto e quem vai ganhar é a população. Então, muito pertinente, favorável ao projeto. Muito importante, vereador, igual o senhor disse, né, a gente precisa ter projetos aí que, de fato, mudem a vida das pessoas, de uma maneira ou de outra. Igual o vereador Gilson falou, são situações que não avisam que estão chegando, né, infelizmente. Também pega as pessoas no momento desprevenido, né, no momento de dor, de angústia, de aflição, que muitas das vezes as pessoas não sabem para onde correr. E, de fato, né, as nossas legislaturas têm feito propostas muito pertinentes, né, principalmente derrubando alguns mitos aí. Vereador não pode criar despesa, vereador não pode fazer isso, vereador não pode fazer aquilo. A gente, com maturidade e responsabilidade, tem
criado caminhos aí, significa que a nossa população está sendo bem representada e por pessoas que têm enxergado mesmo reais necessidades que às vezes nós que estamos mais próximos, né, da população enxergamos de uma forma um pouco mais sensível. Então, parabéns pelo seu projeto, tem todo o apoio dessa casa e conte com a gente para o que precisar para ampliar esse trabalho. Eu também queria dar os parabéns, Juan, e é um projeto assim que mostra cuidado, né, Matias, com quem realmente precisa, né? Meus parabéns e tem meu apoio também. Sim. Só fazendo um adendo aqui, na outra reunião, né, eu falei que não é papel do vereador fazer isso. Na verdade, todos nós somos procurados, eu até citei aqui o Gilson e o Luizinho, por trabalhar diretamente na área da saúde, de repente o Kleber também, são muito procurados e continuaremos sendo procurados. Mas eu acredito que a gente pode, de uma maneira, ajudar de uma maneira maior, né? O Gilson, mesmo quando precisa, eu já lembro dele, né, que eu sei que ele ajuda muito. E vai continuar ajudando, mas eu acredito que tendo um projeto onde a gente pode direcionar as pessoas, a gente vai potencializar todas essas pequenas ajudas que todos nós já ajudamos, né? Só fazendo um adendo aqui para corrigir o que eu tinha falado. Só mais uma palavrinha, Juan, você foi muito feliz. Quando ele fala que não é o dever do vereador, tudo é dever nosso. Se é para cuidar do povo, aí tem gente que fala assim, mas isso aí não é dever do vereador, se você está cuidando da pessoa, nós estamos aqui para cuidar do povo. Então, é nosso dever, sim, eu acho que é tudo aquilo que fala, mas você não pode criar despesa. Como que vai? Peraí, se for para cuidar de alguém, se tiver que criar despesa, nós vamos criar despesa. Só não pode escrever lá criar despesa, mas tem meios de fazer. Né? Tem meios. Projeto encontra-se em votação. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada nominal de todos os vereadores. Kleber Vigato. Sim. Parabéns, Gilson Donizete dos Santos. Sim. Joel Martins. Juan Bressani, parabéns, meu querido. Sim. Juliano Remígio Alves. Desse jeito aí pode vir à vontade, que nós vamos fazer meu voto assim, mano. Luiz Antônio Correia. Sim. Matheus Henrique Paiva, sim. Matias Fonseca. Sim. Juan Bressani. Sim. E Vitória Silva. Sim. Projeto aprovado por 9 votos. Passamos agora para as considerações finais. Eu queria prestar aqui minhas condolências ao ex-vereador Claudinei Teté, que perdeu o seu netinho, né, na semana passada, se eu não me engano, na sexta-feira. Quero aqui registrar, pedir que conste em ata, por favor, essa ação da Câmara de prestar essa ação de condolências, pois foi um vereador muito atuante aqui, um vereador, nós estamos falando de sensibilidade, o vereador Claudinei Teté foi um vereador com muita sensibilidade e continua fazendo seu trabalho mesmo sem ser vereador, já fazia antes e continua fazendo, o que significa que para a gente fazer caridade ou ser uma pessoa solidária, a gente não precisa estar aqui, não precisa de título público e não precisa aparecer, exatamente. Então quero aqui de forma muito respeitosa prestar essa ação de condolência ao vereador Claudinei Teté e toda a sua família por esse momento de dor, né, um momento de reflexão também. E acredito que esse sentimento que eu externo aqui em nome da Câmara Municipal é o sentimento de todos os vereadores e de boa parte da população de Paraguaçu. Então que o vereador sinta-se abraçado e acolhido por toda essa casa. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos os vereadores para a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2025, às 19 horas, e declaro encerrada a sessão sob a proteção de Deus.